Convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Hoje eu vou vir aqui trazer esses nomes para vocês que o Ancelotti acabou de anunciar dos convocados da seleção brasileira para esses jogos preparatórios para a Copa do Mundo. Um contra a França no dia 26 e outro contra a Croácia no dia 31. Então já vamos começar aqui, galera, com os goleiros que foram convocados. Aqui a gente tem uma polêmica muito grande, eu vou comentar aqui com vocês. Primeiramente, Alisson, do Liverpool, a gente já imaginava que ele fosse. O Alisson sofreu uma lesão recentemente, inclusive. Tinha dúvida se iria ser convocado, mas está convocado aqui, eu já vou comentar. É Bento, do Al Nassr, Bento que não faz uma boa temporada. Até aqui, uma das partes da convocação que eu mais estranhei. E o Ederson, que está jogando no Fenerbahçe, que é o Ederson ex-Manchester City, está no Fenerbahçe da Turquia. Primeiramente falando do Alisson. O Alisson, mano, assim, muita gente questiona o Alisson na seleção, e eu sou uma dessas pessoas também. Não me agrada o Alisson na seleção brasileira. No Liverpool, ele é um baita de um goleiro. Isso aí, eu acompanho bastante o Liverpool. Ele já salvou o Liverpool de muitas goleadas. Ano passado mesmo contra o PSG, teria sido 10-0 se não fosse o Alisson. Mas na seleção não dá. Na seleção realmente perde muito da sua força defensiva o Alisson. Apesar de que tem aquela curiosidade que o Alisson nunca sofreu mais de 3 gols pela seleção brasileira. E é isso que quebra a gente pedir que ele não seja convocado. Mas assim, ele é um dos homens de confiança do Ancelotti. O Ancelotti, ele tem uma lista de jogadores que só não vão pra Copa se lesionar. Infelizmente, gente, o Alisson é um deles. Bento, no Al Nassr ele não tá jogando tão bem. Se eu não me engano, ele já virou banco em alguns jogos do Al Nassr. Ele não é titular absoluto do Al Nassr. Então aqui, a parte da convocação que é mais esquisita aqui é o Bento. Desculpa, teve fases já da época do Dorival, do Diniz, que ele mereceu a convocação. Agora eu não consegui entender a convocação do Bento. O Ederson, apesar de eu saber que ele é um bom goleiro, é porque assim, eu vou ser muito sincero, eu não acompanho o futebol turco, apesar de a Turquia ser um país que eu acho um país interessante. Eu não assisto futebol turco, então eu não sei como que o Ederson tá. Mas assim, o grande absurdo pra mim não é nem o Ederson tá aqui, é o Hugo Souza não estar aqui. Apesar de eu ser palmeirense, o jogador mais brilhante do Corinthians é o Hugo Souza. E pra mim é um absurdo ele não estar nessa convocação. Tipo assim, o Ancelotti disse que a partir de março iam ser convocações focadas em levar só quem vai pra Copa. E o Hugo Souza, que eu saiba, já tá com a vaga praticamente carimbada na Copa. Por mais que ele não está entre os jogadores que só não vão se lesionar, ainda não conseguiu alcançar esse patamar com o Ancelotti. Mas é um goleiro que é um baita de um goleiro, que eu não consigo entender porque não foi convocado. Assim, tá tendo a coletiva agora com ele, né, pra tirar as dúvidas. Eu não tô assistindo a coletiva em si, porque eu tô fazendo o vídeo logo após a convocação. Mas assim, é um absurdo pra mim o Hugo Souza não ter sido convocado agora, contra a França e Croácia. Pra testar o cara, já quem sabe, contra uma seleção forte ali, colocar... O Alisson vai ser titular absoluto, isso é certeza. Assim, os outros goleiros pra preencher tabela, pra ser bem sincero. Esses amistosos agora eu já sei que ele vai colocar o Alisson nos 2 jogos. Porque o Alisson é o goleiro que é considerado o grande goleiro da Inglaterra. Agora vamos para os laterais. Vamos começar com o Alexandro, do Flamengo. Mano, Alexandro, meu Deus do céu. Danilo, do Flamengo. Não, no caso é zagueiro. Mas os defensores, no caso. Alexandro, do Flamengo. Bremer, da Juventus. O Danilo, do Flamengo. Douglas Santos, do Zenit, está de volta. Já apresentou bom desempenho na seleção. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Esse é muito merecido daqui. O Ibanez, que desculpa, mas eu não consegui escutar o time que ele joga. Mas o Ibanez está de volta à seleção. Se eu não me engano, é convocado desde a época do Ramon Menezes. Aqui a gente tem o Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Primeiramente eu vou comentar os nomes que pra mim são absurdos tá aqui. Alexandro do Flamengo é um deles. O Alexandro, ele está também na lista do Ancelotti de homens de confiança, homens experientes, jogadores com experiência no futebol. Danilo do Flamengo também, Danilo que foi convocado pra zaga, tá? Não lateral, pra zaga. Assim, o Flamengo, apesar de ele estar recuperando o futebol, não é que eu tenho contra o Flamengo aqui, mas assim, Alexandre e Danilo, gente, desculpa, mas eles são convocados há anos na seleção brasileira. E agora eu acho que não seria o momento, dava pra testar outros jogadores aqui. O Wesley da Roma, ele tá, eu vou querer ver pra ver se ele vai jogar na direita ou na esquerda, porque na Roma ele tá jogando na esquerda. Vamos ver se na seleção ele vai ser testado na esquerda ou se vai jogar na direita mesmo. Marquinhos do PSG muito merecido, Léo Pereira do Flamengo merecido, o Ibanez, eu achei curioso o Ibanez voltar, sabe? Se eu não me engano, a última vez que ele foi convocado, se eu não me engano, foi na época do Ramon Menezes, em 2023. Agora ele tá voltando, o Ancelotti ele foi visitar vários jogos, realmente, é verdade. Eu me surpreendi bastante com esse nome do Ibanez. Tô curioso pra ver como é que ele vai sair. Agora vamos para Douglas Santos. Douglas Santos, que pra quem não sabe, é aquele lateral esquerdo que se destacou na última vez que foi convocado. Todo mundo duvidou ali do potencial dele, porque ele é do Zenit, mas ele joga muito, ele é muito bom lateral, defensivo e ofensivo também. Essa lista de defensores não tá ruim, apesar de ter alguns nomes bem questionáveis. O Bremer da Juventus eu também não entendi.
Bom, comenta aí o que você acha. Meio campo. Vamos pro meio campo. André Santos, do Chelsea, merecido. Casemiro, do Manchester United, não precisa nem falar nada. Danilo, do Botafogo. Esse foi um nome que me surpreendeu, tá? O Danilo do Botafogo estava sendo cogitado e é convocado aqui, se eu não me engano, pela primeira vez. Se eu não me engano, ele não teve nenhuma convocação ainda para a seleção. Baita jogador, muito bom tecnicamente, tá jogando muito no Botafogo. O Botafogo tem 17º colocado do Brasileirão. Para quem fala que só é convocado quem está na parte de baixo da Premier League. Pois é, aqui no Brasileirão também tem jogadores que estão lá embaixo que foram convocados. Fabinho. O Fabinho que tá jogando na Arábia, agora eu esqueci o time. O Fabinho que é bom jogador, tá? Foi convocado a última vez, inclusive, pelo Ancelotti. Se eu não me engano, não entrou em campo. Não me lembro se ele entrou em campo. Se eu não me engano, entrou no segundo tempo contra a Tunísia. Mas ele jogou pouco tempo, mas é um bom jogador, né? Ele ganhou a confiança do Ancelotti, bom defensor. Gabriel Sara, do Galatasaray, que tá fazendo uma baita Champions. Primeira convocação dele pra seleção, ele é meia atacante. Tô curioso pra ver se ele vai conseguir até carimbar uma vaga de titular nesse time aí, tá? Porque esse time tá praticamente sem um 10, porque não tem... Vamos lá, vamos mais pra frente, né, galera? Vamos continuar com a lista aqui, vamos para os atacantes. Só uma curiosidade aqui pra trazer pra vocês. Na hora que o Ancelotti foi anunciar os atacantes, ele falou, estão curiosos, né? Se referindo ao nosso camisa 10. Vamos começar. Endrick do Lyon. Eu estava muito curioso para ver se o Endrick ia ser convocado ou não. Se esses jogos do Endrick jogando bem agora no Lyon iam ser suficientes ou não. Agradou o Ancelotti. O Endrick é convocado finalmente para a seleção brasileira. O moleque joga muito. O moleque é extremamente necessário para a seleção brasileira. Não tem como. O Endrick tem que estar na Copa. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Esse eu tinha dúvida se ia ser convocado ou não, porque eu achei que ele ia ter uma briga boa ali com o Igor Jesus. O Igor Jesus não está aqui, já para deixar claro. Agora vamos lá. Igor Thiago, do Brentford. Primeira convocação dele também. O Ancelotti, ele trouxe nessa lista aqui alguns jogadores que são realmente teste. Ele tá testando. E assim, por isso que a lista ficou um pouco bizarra, um pouco estranha. Com uma galera que realmente não era para estar aqui e não está. Luiz Henrique do Zenit, jogadoraço. Desde o Botafogo ele é um jogadoraço. Tem vaga nesse time titular. Com a falta do Estevão, talvez ele seja titular agora nesses amistosos. O Luiz Henrique joga muito. Nos poucos minutos que ele teve, ele foi decisivo, fez gol, deu assistência. Luiz Henrique merece estar aqui, mesmo jogando no Zenit. Matheus Cunha, do Manchester United. O Matheus Cunha tá fazendo uma temporada muito boa no United. Tá fazendo gol todo jogo. Ele joga centroavante, ele joga na ponta esquerda. Tanto ele quanto o Martinelli tem uma característica que eles não jogam só de centroavantes. Eles conseguem jogar na ponta esquerda também. É uma coisa a mais pro Ancelotti usar. Rafinha do Barcelona, zero surpresas, merecia estar. Esse já tá na Copa, ele pode ser o nosso grande craque. Tá fazendo uma temporada absurda no Barcelona. O último jogo ele fez 2 gols de pênalti. E uma curiosidade aqui pra vocês, o Rafinha bateu 19 pênaltis da carreira, perdeu um só. Tá melhor com o Paquetá aí. Agora vamos lá, Ryan do Bournemouth, da Inglaterra. O Ryan, ex-Vasco, é convocado pela primeira vez na seleção brasileira. Outro moleque muito bom, que eu queria ver também se ia ser convocado. Gostei do Ryan convocado aqui, muito bom nome, o Ryan. Me surpreendeu muito a convocação dele, eu achei que talvez ele não fosse agora, que ele ia optar pelo Antony ali, talvez. E o último nome da lista, Vinícius Júnior, que é o querido do Ancelotti, o cara que talvez seja o que mais tá dentro da Copa do Mundo, já que o Ancelotti ama ele. Bom, galera, assim, eu senti falta de alguns nomes aqui, eu vou citar os nomes aqui pra vocês. Bom, primeiramente, já tenho que deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. O Militão, o Bruno Guimarães, o Estevão, o Wanderson e o Caio Henrique estão lesionados. Se você não viu ouvir o nome deles aqui, é por isso que eles não estão nessa convocação. O Estevão tá lesionado, o Bruno Guimarães tá lesionado. Assim, os jogadores que eu mais senti falta aqui. Primeiramente, Murilo do Nottingham Forest. O Murilo faz umas 3 temporadas, tá carregando o Nottingham Forest. Ele faz gol, ele defende bem, tá carregando aquele time. O Murilo pra mim era pra estar aqui, absolutamente absurdo ele não estar aqui. Hugo Souza do Corinthians. Já falei, baita goleiro, pegador de pênaltis, ele pegou muito pênalti esse ano. Entre ele, o Ederson e o Bento, ele é o que tá fazendo a melhor temporada, então pra mim não tem sentido ele não estar nessa convocação. Murilo do Nottingham Forest está muito bem. O Vitinho do Botafogo é um cara que eu achei que ia estar aqui. O Alex Telles eu acho estranho. Não que necessariamente era pra estar, mas eu achei estranho. São nomes que eu cotei muito. O Bidu, o Breno Pidon eu achei que ia estar aqui. Eu tinha certeza que ele ia estar. Tá fazendo uma boa temporada no Corinthians também. Douglas Santos eu acertei.
Agora vamos lá, Paquetá. O Paquetá me surpreendeu positivamente ele não estar nessa convocação. Desculpa, mas o Paquetá estava na pré-lista e me deu muito medo ver o Paquetá na pré-lista. Graças a Deus, finalmente ele não foi convocado. Meu Deus do céu. Desculpa flamenguistas, mas esse cara não pode estar na seleção brasileira, pelo amor de Deus. Me surpreendeu o Gerson não tá aqui. O Joelinton eu achei que ia estar. O Andreas Pereira nos últimos jogos do Palmeiras, meu Deus do céu, decaiu muito. Acho que foi por isso que ele não foi convocado. Mano, um jogador que eu achei que ia estar aqui e não está, que eu estou muito feliz que não está, é o Richarlison. O Richarlison agradou bastante ao Ancelotti, parece ser um cara que ele confia mesmo, que ele viu qualidade em alguma coisa, e me surpreendeu bastante ele não estar aqui. O Savinho nunca mais recebeu chance. Agora vamos lá para o maior absurdo dessa lista, que assim que eu vi a convocação, a primeira coisa que eu falei, cadê o João Pedro? Do ataque é o maior absurdo. Cadê o João Pedro? O João Pedro tá jogando muito no Chelsea, meu. Assim, eu sei que essa convocação tem testes e tal, mas ele tinha falado que a partir de março as convocações iam ser focadas em uma lista quase que definida. E assim, ele quis testar o Ryan e o Thiago, né? Convocado pela primeira vez. Talvez o Endrick seja um teste também, que não era convocado faz tempo. Mas assim, eu não entendi por que não levou o João Pedro. Assim, eu não vou nem falar do Vitor Roque aqui, Gabriel Jesus, que eram nomes que eu achava que poderiam estar. O Vitor Roque eu acho que não tá lesionado, inclusive, não tinha como ir. Mas assim, eu achei bastante estranho mesmo essa não convocação do João Pedro. E agora, para finalizar esse vídeo, nós vamos falar dele, Neymar Júnior. Neymar não foi convocado pelo Ancelotti. A hora que o Ancelotti falou, estão curiosos, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que ele estava se referindo ao Neymar. Porque ele sabe que o povo brasileiro está pressionando ele para convocar o Neymar. Bom, primeiramente, sobre o Neymar eu quero falar 3 coisas aqui. A primeira delas, o Ancelotti é um técnico com currículo suficiente para bater no peito e falar, eu não vou levar o Neymar. Esse é o primeiro ponto, primeira coisa. Segundamente, o Neymar é o melhor jogador brasileiro que nós temos atuando. Enquanto ele estiver atuando, ele sempre vai ser o melhor, o com a melhor qualidade técnica, o craque que nós temos, que é comparado a Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Terceira coisa, o jogo Neymar não está 100% fisicamente. Ele não jogou nada bem contra o Corinthians ontem. Ele jogou muito mal contra o Corinthians. Foi um dos piores jogos do Neymar na carreira. Errou praticamente tudo. Eu já pesquisei ali os dados, a galera tá falando também, comentando que ele errou mais de 20 passes. Ele não estava conseguindo dar um triple. Tá certo que a defesa do Corinthians não é uma defesa muito fácil de se quebrar, mas estava muito ruim o Neymar realmente. Esse jogo ele pode ter quebrado um pouco a expectativa. Só que posso dar minha sincera opinião aqui. Mesmo se o Neymar tivesse feito um bom jogo, o Neymar não teria sido convocado agora nessa amistosa. O Ancelotti já falou que se ele tiver 100% fisicamente, ele vai para a Copa do Mundo. Esse amistoso agora, é claro que eu queria ele aqui agora, mas eu não acho o maior absurdo do mundo ele não jogar agora. Principalmente se você levar em consideração que o próprio Neymar está se preservando para não lesionar. E esses jogos contra a França e Croácia são jogos que ele poderia se lesionar. O Ancelotti ele provavelmente pensou em um time mais jovem, um time um pouquinho mais longe, tem mais longevidade agora na seleção do que o Neymar, e por isso acabou optando por não convocá-lo. E como eu já falei, o Ancelotti, se ele quiser, ele pode bater no peito e falar que não vai levar o Neymar pra Copa, porque ele é um técnico que tem currículo pra isso, ele tem nome pra isso, ele tem coragem pra isso e tem personalidade. Então assim, o Neymar ele é um cara que o Ancelotti sabe que se ele não for pra Copa e o Brasil não classificar, não conseguir ganhar, vai vir aquela frase, se tivesse levado o Neymar, teria ganhado. Eu ainda acredito que tem esperança do Neymar ir, pelo menos pra Copa, porque assim, esses amistosos agora, é porque eu vou falar sobre testar o Neymar. O Neymar não precisa ser testado, o Neymar é um jogador pronto, um jogador craque, sabe dar elástico, sabe dar caneta, sabe dar o drible, tem visão de jogo, sabe dar um passe que deixou o atacante na cara do gol. Ele é o cara que falta na seleção brasileira hoje, um cara que decide, um cara que pega na bola e fala, deixa comigo aqui, deixa com o pai. Então assim, ele faz falta, ele não joga na seleção brasileira já vai fazer 3 anos. O último jogo dele foi contra o Uruguai, aquele jogo que ele sofreu aquela lesão gravíssima. Eu ainda quero ter esperança de que ele vá pra Copa. Mesmo que ele não vá em nenhum amistoso, que ele não joga contra Panamá e Egito também, em maio, eu ainda tenho esperança que ele vá pra última lista final. Porque literalmente o único jogador que tem potencial para não ser convocado em nenhum jogo da preparação de Copa e só na lista final é o Neymar. Então a gente tem que ter essa esperança, espero que aconteça. Eu estou muito feliz com alguns nomes que não apareceram aqui, mas ao mesmo tempo estou revoltadíssimo com nomes muito importantes que estão jogando muita bola, que deveriam estar aqui. Eu acho que a fase de teste dela já passou, alguns nomes aqui não fizeram sentido nenhum estar, outros fazem. Bom, quero que você comente aqui o que você achou dessa convocação do Ancelotti. É uma convocação bastante surpreendente pra mim, assim, muitos nomes que eu não esperava e muitos nomes que eu esperava não estão. Então assim, vamos ficando por aqui, galera. Eu vou comentar os 2 jogos contra a França e Croácia, inclusive, hein? Vamos ver como é que essa seleção vai sair. Quem será o camisa 10, hein?